Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações e os valores do Reino de Deus, e hoje com a animação A Fera do Mar, da Netflix de 2022, que estreou aí há pouco mais de um mês e desde então tá entre o top 10 semanal da Netflix no Brasil, então eu resolvi conferir para ver se é bom mesmo. Mas é claro que não. Mas antes de dar minha opinião e criarmos algumas pontes, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e clica no sininho para você não perder nenhum vídeo novo por aqui. E agora sim, bora conversar um pouco sobre A Fera do Mar. Honestamente, eu fiquei surpreso desse filme tá indo tão bem, viu? O visual não é grande coisa, os monstros eles não têm muita textura, eles parecem ser feitos de plástico. A história também não é muito bem amarrada, fica um monte de ponta solta, um monte de discurso ambíguo. Mas apesar disso tudo, tem muita gente assistindo, né? Então é uma boa oportunidade pra gente criar algumas pontes com os valores do reino, daquilo que Deus falou comigo enquanto a gente assistia. Nada disso faz sentido. A premissa do filme é um pouco parecida com a de Como Treinar Seu Dragão, só que ao invés de dragões, eles têm feras do mar. E no universo do filme existem os caçadores desses monstros marinhos que saem por aí navegando e matam esses bichos e então levam os espólios para a coroa que pagam eles por isso. Os caçadores são vistos por todos com grande admiração, como aqueles que protegem as pessoas das feras que tempos atrás eram tão numerosas e ferozes que devastavam vilas inteiras. Pelo menos é o que se ouve dizer, né? Mas graças aos caçadores, esses dias se acabaram. Hoje, esses valentes guerreiros combatem as feras muito além do horizonte, arriscando suas vidas para livrar os mares dessas criaturas assombrosas. E nisso a gente é apresentado aos três personagens principais. A garotinha Maisie, que é órfã, filha de caçadores que morreram em serviço. O Corvo, que é o maior de todos os caçadores conhecidos, que está numa relação ali meio de Moby Dick com a maior de todas as feras, caçando ela. E o Jacob Holland, que é o principal caçador da tripulação do Corvo e que um dia o substituiria como seu herdeiro. A Maisie quer se tornar uma caçadora, como seus falecidos pais, e por isso ela entra de penetra no navio do Corvo, mas quando eles finalmente alcançam a temida Fera do Mar, ela prepara para eles uma cilada, né? Ela gera um redemoinho ali que naufragaria o navio se eles se mantivessem presos a ela. Capitão, mesmo que ela morra, vai acabar nos afundando. Por conta disso, a garota resolve cortar as cordas que prendiam o navio na fera contra as ordens diretas do Capitão Corvo, e ela e o Jacob acabam caindo na água e a fera os engole vivos. Mas ela não os devora, ela os expele em uma ilha desconhecida, habitada por um monte de monstros, e é nesse período do filme em que a garotinha, o Jacob e a Fera do Mar, que é batizada pela Maisie de Vermelha, acabam se conectando, ficando amigos e reconsiderando tudo aquilo que eles sabiam sobre os monstros. Como eu disse, tem uma premissa ali similar à de Como Treinar o Seu Dragão. E se essas feras não forem tão ruins quanto dizem? Quer dizer, o mar é o lar delas. Nós fomos atrás delas, não fomos? Aí beleza, o filme avança e o Corvo tem uma nova oportunidade de abater a Fera do Mar com uma arma cheia de veneno que ele adquire com uma mulher suspeita lá. E ele realmente atinge a fera com aquele arpão cheio de veneno, mas ele não deixa o veneno surtir todo o efeito. Ele retira o arpão antes, deixa ali a fera toda baqueada e amarra ela e leva direto para a coroa, para matá-la em praça pública para todo mundo ver. Só que o Jacob e a Maisie impedem o capitão de finalizar o monstro e desmascaram a coroa, que por anos haviam contado essas histórias mentirosas de como as feras dizimavam a humanidade antes dos caçadores exercerem sua profissão. Assim, a população toda se vira contra a rainha, a Fera do Mar é libertada e aparentemente eles põem um fim nas caçadas contra os monstros. E o filme termina com o Jacob e a Maisie vivendo juntos ali, meio que como uma família, numa ilha deserta só habitada por monstros. Essa guerra foi iniciada pelos reis e rainhas que vieram antes. E com cada mentira, o império deles cresceu. Agora esse povo está no mesmo pedestal, contando as mesmas mentiras. Por pura ganância. Então vamos para as pontes, que tem uns assuntos interessantes pra gente conversar aqui. Já bem no começo do filme se expressa uma frase que aparece muitas outras vezes ao longo da história, que é: quem não se arrisca a morrer,
não sabe o que é viver. É tipo um lema dos caçadores e é uma frase interessante para se criar uma ponte, porque no reino de Deus se diz que nós já fomos crucificados com Cristo e agora não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive por meio de nós. Em outras palavras, só é possível viver de verdade se você morrer para si mesmo e entregar sua vida para Jesus. Percebe a ponte? E não se esqueçam, quem não se arrisca a morrer não sabe o que é viver. Apesar que o filme lida com essa frase de uma forma meio confusa, na minha opinião, eles passam mais a ideia de que ela tem a ver com a adrenalina, de você arriscar a sua vida ali na caça aos monstros. E mais confuso ainda é o filme terminar com a Maisie dizendo essa frase. Porque agora eu sei o que é viver. Só que no fim do filme ela é contra a filosofia dos caçadores, então o que será que ela quis dizer com ela sabe o que é viver? Fica no ar, né? Agora, um pouquinho mais complicado, eu diria, é uma das ideias principais que o filme passa de que as criaturas não são más, os homens é que são. E até certo ponto, ok. Mas criando uma ponte com a nossa realidade, a gente não tem monstros marinhos como os do filme, mas a gente tem animais selvagens. E não tenha dúvida, se você der mole na frente deles e eles estiverem com fome, eles não vão pensar duas vezes para te devorar. Essa relação selvagem entre os homens e os animais veio por conta da queda. Quando o ser humano pecou, se separando de Deus, ele condenou toda a humanidade, assim como todo o universo, a essa situação de desconexão. E é por isso que os bichinhos se tornaram tão agressivos e o instinto de sobrevivência deles os levaria a fazer qualquer coisa para que eles permanecessem vivos. Ela não é bichinho. Não baixa sua guarda não, tá? Você pode relaxar, capitão. Ela é amiga. É, sei. Até ficar com fome. Mas diante dessa realidade, o próprio Deus que criou os animais e os seres humanos permitiu que o ser humano matasse e se alimentasse dos animais. Aliás, Deus foi o primeiro a matar um animal para fazer roupas de pele para cobrir Adão e Eva. E desde então eles têm feito sacrifícios de animais para Deus. E tem muita coisa na Bíblia sobre isso, mas eu quero me concentrar num discurso atual de que os bichinhos merecem todo o seu amor, todo o seu afeto, mas as pessoas não. Tá cheio de gente nas redes sociais fazendo declarações de amor para os seus animaizinhos e dizendo quanto eles valem muito mais do que as outras pessoas. E a ideia que o filme passa é mais ou menos por aí, viu? Porque a garota ter ficado amiga da fera, ok. Agora, ela tá disposta a pegar uma faca pra assassinar o Capitão Corvo por causa da fera? Começa a demonstrar um certo desequilíbrio da sociedade sobre prioridades, né? Deixa ela em paz. Um outro grande tema da história é sobre as narrativas. Tudo bem que o filme não usa essa expressão, mas ele deixa bem claro que é disso que ele está falando. Olha, saber o que é e o que não é verdade é sempre algo complicado, porque as pessoas que contam a história estão no poder, então elas sempre vão contar de uma forma que vai beneficiá-las. Isso é mostrado no filme ao indicar que a coroa é quem escreve os livros sobre os monstros e os caçadores, e que eles só diziam que os monstros eram um perigo para que os caçadores os matassem e com os espólios eles aumentassem as suas riquezas. Ou será que não? Você diz isso, mas o livro diz o contrário. E ele vai durar mais do que nós dois. Então, o povo vai acreditar que as feras destruíram cidades que não existem. E que caçadores gostam de dizer yar. O problema é que se você analisar a fundo, a coroa não estava tão errada assim, né? Afinal, as feras são como animais selvagens, eles não são domesticáveis, embora o filme tente passar uma ideia de que são. Mas o próprio filme se contradiz com isso, porque em determinado momento aparece um crustáceo gigante lá, uma das feras do mar, pega o barco com o Jacob e a Maisie e engolir eles vivos. E aí? Além disso, a coroa pagava os caçadores pela caça, lembra? E eles usavam esse dinheiro para viver, para comprar roupa, comida, para fazer os consertos dos barcos. E toda a população ali da vila que prestava esse tipo de serviço ficava empregado por causa dessas coisas. Se a ideia do filme era provocar que nem tudo é tão simples e que nem tudo é o que parece,
mirando ali na inocência dos monstros, na verdade eles só acertam parcialmente, superficialmente. Porque se você pensa um pouquinho mais profundo, você acaba chegando à conclusão de que tudo é muito mais complicado do que você simplesmente dizer que é errado caçar os bichinhos. E vou te falar, é assustador e eu diria até perturbador, na minha opinião, essa insegurança com os conceitos sobre quais informações que chegam até nós são verdade e quais não são. Porque quer dizer, como você pode ter certeza absoluta de que a informação que está chegando para você é verdadeira? Mas se não é verdade, como é que a gente vai saber o que é? E como vamos saber se as feras do mar arrancavam as donas das hortas delas? Se os tempos sombrios existiram de verdade? E se não foram eles que começaram essa guerra? Mas antes de você surtar, graças a Deus por Jesus, que é a palavra de Deus e é a verdade encarnada. Ele mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia é o que revela Jesus de uma forma confiável. Ela é a base de toda a fé cristã. Não tem como você ser cristão se você não acreditar na Bíblia. E é ela que dá essa segurança pra gente de que aquilo que a gente lê ali é verdade. Porque a gente lê a respeito de um Deus que está vivo e disponível, e quando você se arrisca a buscá-lo, você descobre que ele realmente está vivo e disponível e que todas as palavras que você lê ali no livro são verdadeiras. Para terminar, uma outra frase que me chama a atenção no filme é essa aqui. Acho que dá pra ser um herói e estar errado. E isso é bem verdade, viu? Se você olhar para trás, você vai ver um monte de pessoas que acertaram muito na vida, mas que erraram também. E não é por causa dos erros delas que você vai descartar tudo que elas ensinaram de positivo. A gente precisa aprender a filtrar aquilo que elas fizeram de bom daquilo que elas não compreendiam corretamente na época. Lembre-se, a revelação de Deus é progressiva na história da humanidade. Se cada geração entender isso e construir sobre aquilo que a geração anterior entregou de bom, a gente vai estar cada dia mais preparado para a volta de Jesus. Caso contrário, a gente vai ficar jogando fora tudo que tinha de bom junto com o que tinha de ruim e construindo do zero toda vez, patinando sempre no mesmo lugar. Acho que eu tô meio enferrujado. Agora fala pra mim, quem que era aquela mulher, aquela bruxa lá que vende o veneno pro Capitão Corvo? O que foi que o Capitão perdeu com a corda final e que fim levou o Capitão? O que vai me custar? Tudo, capitão. Eu vou querer tudo o que é seu. Agora, mais importante, depois que a caça fosse proibida ali no final do filme, você acha que a realeza ia diminuir o padrão de vida deles ou eles iam repassar esses custos para a população que ia sofrer ainda mais? Será que dali um tempinho a própria população não ia aceitar de bom grado a volta das caçadas não, hein? Enfim, tem muita ponta solta nesse filme, na minha opinião. Se você quer assistir um filme bom mesmo da Netflix, assiste Klaus, que inclusive tem vídeo aqui no canal. Ou então Dinho, o Dragão Genial, que também é sensacional. Mas a Fera do Mar ficou devendo um pouquinho, na minha opinião. Eu e você temos uma ideia diferente do que é fofo. Mas o que você achou? Você assistiu a Fera do Mar? Você gostou? Não gostou? Você também achou que tem um monte de ponta solta no filme? Ou você acha que eu que sou chato demais mesmo? Diz aí nos comentários. Segue também o Ponte do Reino nas redes sociais, compartilha esse vídeo por lá e, claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.